Bicho, você sabe, né? Fala, meus putos! Aqui do vocês é o Vitor Fernandes, bem-vindos a mais um Paternidade Sem Fronteiras, Pater News, eu me confundi aqui. Onde você fica mais ou menos informado, ou não, com aquele maravilhoso Bruno Rios. Pode falar, meu amigo, o cuidador bolsonariano. Eu falei, eu disse, mas você não me ouviu. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pater News. Lembrando, ainda mais nesse momento sensível que a gente vive no país, a gente aqui não trabalha com a verdade, a gente trabalha com a notícia. Nosso compromisso é apenas relatar o que é noticiado. Se isso é verdade ou não, cobre dos meios de comunicação. Entendeu? Porque aqui a gente só comenta isso. Entendeu? Então, qualquer problema que a gente tiver, não tem nada a ver com a gente, porque a gente não inventa nada. Seria até mais divertido inventar notícias aqui. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente se atém à notícia, mesmo ela sendo falsa. Porque se ela é falsa ou não, não é problema nosso. Nem problema seu. É problema de quem acredita ou não. Pois é, né, velho? E nesse procedimento maravilhoso que a gente tem, lembrando que a gente apenas comenta notícias de jornalistas credenciados. Isso, inclusive, é uma pauta daqui do nosso Pater News. E sem muitas delongas, temos nosso Instagram, que é o Paternas Oficial. Porra, fiquei até emocionado de Gostasse? lembrar. E pra gente iniciar, vamos para as nossas pautas de hoje. Primeiro, a burca sempre foi um problema e a galera de Portugal começou a querer se mobilizar. É verdade. Além disso, entendeu? Tem guerra. Não é só lá no Irã, não, que tá tendo guerra. Tem guerra no Brasil. E não é facção criminosa, é contra os jornalistas. E a guerra sempre teve, mas não só contra jornalistas, entendeu? Tem também guerra eleitoral, que é até criminoso, condenado, teve a sua pena meio que deixada de lado para poder participar das eleições. É verdade, tá tudo complicado. Além disso, entendeu? Se você perder um dedo, pergunte ao presidente, ele sabe como devolver esse dedo para você. E aproveitando que a gente tá falando do presidente, a fuga, tinha aquela fuga das galinhas? Temos agora a fuga do Lulinha. Eu não tinha associado uma coisa a outra. Isso aí foi sem querer, bateu agora. Muito bom, meu Deus do céu. E a gente agora vamos para as notícias. E para a gente iniciar o nosso procedimento, a Europa está vivendo um caos absurdo de imigração. Os imigrantes estão botando para fuder. E aos poucos a galera já está começando a querer expulsar os imigrantes, principalmente os islâmicos, né? A gente sabe que hoje em dia é muito sensível você falar dos islâmicos, dessa rapaziada, por conta da islamofobia. Mas ninguém se importa. Quem gosta de islâmico, nem eles gostam deles mesmo. Então, no final das contas, a gente fica naquela. Onde os caras vão, eles bagunçam, eles destroem e a vida vai seguindo o seu curso. E agora, Portugal, já faz um tempo, na real, que ele tinha decretado a proibição das burcas na cidade. Ah, se você quer usar burca, sai da minha cidade. Aqui, não. E não, meu amigo. Eles fizeram de uma maneira muito inteligente, né? Porque eles não utilizaram argumentos religiosos e afins, eles utilizaram um argumento razoável de segurança pública. Não é? Eles falaram que o seu rosto é a primeira identificação, como identificar um criminoso, identificar a pessoa, até ver se a pessoa está transtornada ou não, enfim. Né? Eles transitaram muito por essa parte, né? Para não correr o risco, né? Da oposição, como sempre, a oposição criticar a ação, dizendo que você está oprimindo um povo, você está privando o povo do direito de viver os seus costumes ali e tal. Sim, lembrando a todos, não existe direito absoluto, tá? O direito absoluto ele não existe, né? Não existe. Então não é porque a pessoa ela tem o direito de praticar a fé dela que ela pode, por causa disso, deixar de cumprir alguma lei do país. Ou infringir essa lei, né? Que são coisas diferentes, ou não. Veja bem. Então eles utilizaram um pouco disso daí, né? Inclusive estipularam multas. Eles colocaram uma coisa muito interessante, Vitor, que eles colocaram que você, mesmo se você for coagido a não utilizar por alguém, sacou? Porque, por exemplo, o que é que acontecia? A mulher colocava e dizia que se ela não usasse, ela ia apanhar, ou ela estava sendo coagida pelo marido, ou pelo,
sei lá o que lá, o líder religioso, o Ayatollah, O Ayatollah, Ayatollah entendeu? mais não, que os caras estão a mais de 7 palmos, né? Que pegou uma bomba descendo, virada no caralho lá. Entendeu? Mas assim, isso é muito interessante. E eu espero muito. A gente não passa por isso aqui no Brasil, aqui a galera usa burca, só aqui você faz o que você quiser, Aqui né? foda-se, né, velho? Aqui foda-se. Aqui o bandido tá no morro usando essa porra, como é que o Estado vai falar uma lei, vai fazer uma lei contra ele mesmo, né? Se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, agora, se você estiver em local aberto, né, você vai ser obrigado a utilizar, né? A não utilizar a burca e a mostrar o seu rosto. Ou seja, no seu local de culto, você pode ali, né, cobrir o rosto, fazer a sua oração da forma como você achar melhor. Interessante dizer, e aí poucas pessoas sabem disso, existe a burca, os muçulmanos colocam e tal, mas na igreja católica tem o hábito de se colocar o véu na cabeça. As mulheres, durante a missa, colocar e utilizar o véu na cabeça. Apesar de que isso, principalmente no Brasil, não é muito praticado, entendeu? Então tem. Ou seja, se fosse por motivo religioso, o católico também, a católica também poderia cobrir a cara lá e falar: olha, minha religião fala que é interessante que eu faça dessa forma. Só que assim, meu amigo, eu sou católico, mas eu entendo que eu não posso chegar e tocar o terror no mundo e dizer assim, você aí me aceite. Até Me porque se eu aceite porque tivesse eu na quero terra que você me deles, aceite. Empurrar de goela abaixo. é, pois é, se eu tivesse na terra deles, só o fato de eu estar com a Bíblia debaixo do braço já era motivo para eu tomar um tiro na cabeça, pedrada, porrada e o caralho a quatro. Aí chega do lado de cá, o cara quer fazer acontecer. Portugal tá de parabéns. Na verdade, a Europa está começando a viver uma onda de conservadorismo aí, tá caminhando para a direita, porque o estrago foi feito, né? E foi, cara, foi muito inteligente, né? Eu lembrei agora, o presidente, ele falou: olha, vocês não querem direitos iguais? O homem não usa, a mulher não vai usar. E vice-versa, assim. Ou seja, ele pegou os argumentos que os progressistas, essa galera utiliza, inverteu esse argumento e entregou para eles o pacote. Falou: olha, se vira aqui, amigo. Entendeu? E agora? Você vai. Critica aí, fala que tem que ter direito diferente para você ver o tamanho da merda. Então, assim, muito bom, muito bom. Espero que isso aconteça no resto da Europa e no resto do mundo, meu irmão. Você quer ficar de burca, fica aí, meu irmão. Perto de Meca, entendeu? Enfiando a testa no chão e não enche a porra do saco. É, vá pra porra do deserto, toma no cu. No final das contas, a gente Se vê vira. essa invasão que já está acontecendo de maneira desenfreada. Os acontecimentos recentes foi lá em Ceuta, né? Que a gente até fez essas informações aqui. A gente não vou dizer matéria, pelo amor de Deus, né? A gente não é um jornalista. A gente até comentou as matérias aqui, sobre inclusive matéria do Jornal Nacional, falando que o pessoal estava em busca de emprego. E agora Ceuta vive uma crise sanitária, porque muitos imigrantes estão lá fazendo a desgraça na praia. A praia virou uma favela, as pessoas que moram lá não têm mais paz, muito menos segurança. E assim a gente vai vendo. Então, assim, os jornalistas defensores dessa rapaziada, geralmente pessoas de esquerda que tem esse viés mais escroto e tem medo de ser rotulado de outra coisa, tá por dentro disso. Então, assim, é foda você ter que ver a realidade e totalmente diferente do que está sendo dita pela galera. Então, no caso, Portugal está se manifestando em relação a isso. A Europa ainda assim vive problemas muito grandes e o único lugar saudável lá é a Polônia, que eles mandam bala em imigrante mesmo, foda-se, se passar na fronteira vai levar bala. Recentemente teve um soldado polonês que ele foi absolvido de ter, acho que se eu não me engano, ele atirou contra alguns imigrantes e os caras falaram que ele tá defendendo a fronteira. Tá certo. Todo policial tem um dever e o direito de defender a fronteira. Um abraço, tá tudo certo, vai pra casa. E no final das contas é isso. Soberania, ela reina em certos locais. A gente não vê soberania aqui no Brasil, a gente vê facções criminosas que deveriam ser tidas como facções terroristas, ainda assim sendo criadas e bajuladas e paparicadas pelo nosso governo. Mas, aproveitando o governo, Mano. temos o governo também brigando contra os jornalistas e a guerra não para, a guerra ela sempre vai continuar. Até porque Flávio Dino dizendo que se sentiu meio que pressionado, dando a intenção que o cara é um assassino, um criminoso, uma coisa assim, por ele ter sido flagrado numa praia com um carro, não sei de quem era aquele carro, jamais, quem sou eu para dizer quem era, quem não era, mas o cara fez a matéria, Pablo, que era o jornalista, está sendo perseguido até agora, e a Polícia Federal fala que não teve indício de crime em relação ao jornalista, porque até o Moraes entrou nessa onda para falar sobre toda essa questão, para proteger, logicamente, o Flávio Dino, e rolou toda uma confusão. E agora, fala-se de diploma para jornalista.
Para você que Ah, conseguiu um momento no jornalismo, tem que ter diploma para poder exercer. Estão conversando sobre isso. o que que essa cara, o Brasil realmente é absurdo. Essa situação que aconteceu com esse jornalista de quebra de sigilo da fonte, você não dá a liberdade da imprensa, isso é um absurdo. Pra caralho. É óbvio que o Flávio Dino não iria ele acionar a Polícia Federal ou tomar qualquer atitude, porque a primeira coisa que queriam dizer é ele está utilizando da máquina pública em benefício próprio para oprimir alguém que vinculou a notícia contra ele. Né? Eu vi ele falando que parece que o carro era dele mesmo, ou algo do gênero, não sei. Né? Vou me ater aqui ao que eu li em relação ao jornalista. E aí, o Alexandre de Moraes falou que não existe, de novo, né? Não existe o direito absoluto, não é porque ele tem direito à liberdade de imprensa que ele tem direito de utilizar essa liberdade para cometer crime. E aí, lembra que eu falei na última vez que ele falou que haviam fortes indícios de crime. Cara, isso é uma subjetividade enorme, porque assim, tem fortes indícios de materialidade, não é ter materialidade. Ter forte indício de crime não é ter crime. E aí você pega e utiliza a máquina da Polícia Federal, entendeu? Toda a estrutura da Polícia Federal para investigar o cara. Aí no relatório da Polícia Federal, a Polícia Federal abre a boca e fala: não tem nada de errado. De fato, alguém tinha acesso à informação, passou a informação para ele. Mas ele não cometeu crime nenhum. Ele utilizou a liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, a informação chegou até ele, ele publicou. Aí digo mais: os 100 mil reais que ele recebeu, não havia ligação nenhuma com a pessoa, com ninguém. Inclusive, indica-se que é a parcela de um pagamento de um terreno, do imóvel que foi vendido. Meu irmão, esse cara foi perseguido, esse cara foi achincalhado, esse cara teve a cara colocada em tudo que é rede social como um possível criminoso, esse cara tem o STF contra ele, aí a Polícia Federal investiga, né? A Polícia Judiciária vai lá, investiga o cara, não tem indício de nada. E aí a pergunta que eu faço: quem vai pagar pelo dano causado a esse cidadão? Eu Ninguém, acho que o né? que a gente tem que se questionar é isso. Porque assim, será que o Alexandre de Moraes, que utilizou-se do Estado, foi lá, ele tem competência para isso, então vai lá e investiga o cara. Mas não deveriam ter forte, assim, o que é o forte indício? O cara, bicho, ele publicou uma matéria que falava que o ministro do STF utilizou uma porra de um carro blindado do Estado para ir pra praia com a família. E se, como a gente falou aqui anteriormente, e ninguém tá nem aí para isso, cara. Quer dizer que não pode falar dos caras? Na Não verdade, pode pelo. falar dos Ó, caras? lembrando que o Dino falou que se tivesse qualquer tipo de matéria falando mal dele, eu não vou lembrar qual, no que era em si. Teve um cara que disse que ele parecia um salame, e aí ele disse que ia começar a entrar em. Pra poder resolver, pra se defender, que ele não admitia ser chamado de bandido, ladrão e ser Não, caluniado. cara, mas não, vamos lá. Show, aí eu concordo com ele, entendeu? Porra, por que você tá me chamando de ladrão? Isso de fato é um crime, porra. Você tá sendo caluniado, é uma contravenção. Você tá, não sou criminoso. Mas assim, você tá acima do peso. Porra, aí ele processou o cara por isso, entendeu? Aí o outro vai processar porque você tem alopecia androgenética. Vai ver o que é aí, né? Porque eu não sei se pode falar o termo correto, O entendeu? que é Aí alopecia tem alopecia androgenética? androgenética. É isso aqui, ó. Deixa eu até Calvície? conferir. É, porque eu sempre confundo com alopecia areata. É isso mesmo, eu não tô errado não, ainda lembro das coisas. Entendeu? Então aí você não, porra, mas é um fato. E aí você vê o cara utilizar o Estado dessa forma, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo que foi feito com esse cara. Então assim, até quando o judiciário ou o Supremo vai ter poder para você simplesmente pegar ali e fazer o que quer com a vida das pessoas e depois que vai se provar, porque esse cara certamente ele vai processar o Estado. Aí tem um limite do que o Estado paga, do que não paga, aí vira precatória. Ou seja, o Estado sempre pode ferrar a vida do cara e vai ficar de graça pro Estado. Isso é o que se chama lá fora de accountability, né? Caralho. Mas, ou Caralho, seja, esse cara accountability é só o quê? as palavronas. Só os cabulosos. Meu irmão, você tem poder e você tem que ter uma responsabilidade por conta do poder que você tem. Os seus atos de comando e decisórios, eles têm que gerar algum reflexo direto em você. E não tem, cara. O cara pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quer. Porque ele, porra, me ajuda, cara. Você não tem indício de nada, ou seja, o cara só vinculou a notícia, porra. Aí o relatório da Polícia Federal fala, e aí é óbvio, o agente público que possivelmente entregou essa notícia para a Polícia Federal, para o jornalista, esse sim cometeu crime. Irmão, vá atrás do cara. Vá atrás do cara. Vou contar uma história do trabalho aqui que teve um famoso que estava preso, tiraram uma foto da tela do computador com o prontuário desse cara e venderam para um jornal. Meu amigo,
Os caras foram atrás e acharam quem fez pela foto, eles pegaram os patrimônios dos computadores, eles viram as marcas dos computadores, olharam quem estava utilizando os computadores com o monitor daquela marca, viram a hora que acessaram, quem acessou, foram atrás, triangularam e acharam o cara. Por que não fez isso na boca miúda? Quem tinha acesso a essa informação? Quem viu? Papapá. E por aí vai. Ou simplesmente será que não foi um cara, meu irmão, que estava na praia, sei lá, com a família, e viu o cara chegando lá e falou: ah, eu vou filmar o cara aqui, ó. E vendeu pro jornalista, e viram, olhou a placa, alguém olhou a placa e viu que era um carro oficial, enfim. Eu acho que é muito barulho por nada, né? Eu acho que quando você não deve, quando você não tem nada a temer, você não faz um Pronto. estardalhaço desse, né? No final das contas, era só ele, Pois era é, só ele ter pô. comentado que na época que ele falou que ele não era ministro do STF, ele era apenas o governador Não, do estado. E tipo assim, pronto. Disse que era carro pessoal, era só ele ter se retratado em relação a isso e acabou. Ó, era foi referente à e outra. notícia, ó, o período, eu era governador, isso, aquilo, outro, e eu não, o carro era meu. Acabou. E tipo, E outra, ninguém ia Vitor, estar nem aí, velho. se fosse um carro público, por exemplo, o cara, ele tinha direito, parece que tem um convênio e tal, blá blá blá, por ser pessoa pública, enfim. Poderia ser imoral, mas não ilegal. E o cara falar, bicho, eu tava com medo, tava andando na praia, tava com um problema aqui, um monte de facção criminosa, eu tive medo de estar lá com a minha família, eu me utilizei desse dessa possibilidade de utilizar um carro blindado para poder ir com mais tranquilidade, voltar com mais tranquilidade da praia. De fato, é uma coisa imoral, mas não há ilegalidade nisso. E meu irmão segue a vida, porra. Pronto, velho. Sabe, aí você cria muito barulho, parece que esses caras também têm uma necessidade de aparecer enorme, né. Tem. Passou uma semana sem aparecer meu nome no jornal, "espera aí, vou fazer alguma coisa". Tem que Quando eu estar em era pequeno, a gente evidência, falava porra. dessa E o pior tem, de pô. tudo é que Meu quando tá em irmão evidência é só por coisa idiota, né, cara? É como se porra. você começa a tirar a moral de um cara desse. Porque até um tempo É. atrás, quando você falava, pô, o cara é o ministro do STF, fala, meu irmão, o cara é ministro, o cara é foda, pô. Porra, o bicho é cabuloso, né. Não Era deixa, assim. não deixa de Ó, ser, lógico, mas assim, você começa mas a tinha um ver. imaginário, né. Você começa a ver o que é que os caras estão fazendo atualmente. Você fala, porra, os caras simplesmente só têm poder ditatorial, porra. Não tem o que fazer. É, Os caras só estão nisso. é. E agora eles estão querendo começar a conversa sobre exigir o diploma de jornalista. Teve um tempo atrás Voltar, que né. tava pra galera poder trabalhar em televisão e tudo mais, eles estavam exigindo o diploma também, né? Isso já rolou uma parada dessa. Mas agora, esse assunto voltou à tona por conta dessa exposição do Flávio Dino. Por conta desse medo total. É meio que como se acontecer alguma notícia que possa meio que, sei lá, porra, esqueci o nome da palavra. Tirar o mérito dos caras, eles conseguem correr atrás. Falam, o Denegrir. cara, ele não é jornalista credenciado. Ele não é formado em jornalismo, então foda-se. Então não tá valendo de nada a sua conversa, tá ligado? Olha que olha que interessante, né. Palavras do ministro. Talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas não como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação. Como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação, ou seja, regulamentar a carreira jornalística, a carreira de dar notícias. A pergunta que eu faço é: por quê? Por quê? Eu não preciso do o pedreiro vem aqui em casa construir a minha casa, eu não peço um diploma para o pedreiro não, eu peço no máximo uma referência. Ah, quem sabe o engenheiro, o projeto do engenheiro tem que ter ali, o engenheiro tem um diploma, mas Sim, e o tem que ter pedreiro? toda a Que é documentação. que é Aí, mais importante o pedreiro é mais importante do que o engenheiro, amigo, porque o engenheiro pode colocar o que quiser no papel, se o pedreiro não seguir, a casa vai cair na sua cabeça. Eu vou pedir para o borracheiro, eu vou pedir o cara que coloca gasolina no meu carro, eu vou pedir para o frentista regulamentação, ele tem que ter um curso específico, formação acadêmica, porque olha só, ele está trabalhando com material inflamável ali, in- qualquer erro explode, fudeu. inclusive, quem terminou minha casa aqui foi o mestre de obra, tá? A sua Para quem fez você foi o ver, mestre, né? sim, foi o mestre de obra. Foi, eu vi o arquiteto quando ele fez o projeto, depois eu nunca mais vi. Ele só deu o projeto pro cara, ele nunca nem veio conferir a obra, meu amigo. Pra você ter noção. Então, assim, é descabido, né? É descabido. Assim, cara, o médico tem que ter, o advogado, mas por que o jornalista tem que ter, cara? Por que o cara que quer fazer. Por que o cara que quer dar notícia jornalística no interior do Cabrobró do Norte tem que ter? Porque a gente tem que parar pra pensar que esse tipo de coisa não afeta só a Globo, não afeta o que quer que seja, não afeta o SBT, os grandes jornais. Tem o cara que tem um jornalzinho lá no interior de Capibaribe que vai precisar do diploma, senão ele vai responder processo, senão ele vai ser multado porque ele tem um jornalzinho sem ser jornalista. Eu acho que, né, de novo,
Então vamos namorando a ditadura aí, né? Vai namorando, vai aceitando, mais uma vez, vai aceitando tudo que estão lhe dando. Vai chegar num ponto que não vai ter como negar. Tá, tá Pois com o é. bucho cheio. Aproveitando nisso aí, Jucá nas eleições. O Meu que é que amigo, você esse, acha esse cara é uma disso, meu lenda, amigo? velho. Romero Cara, Jucá. cara, o Jucá, ele é um cara maravilhoso, porque assim, pense num cara brother. Eu não sei quem é, mas o cara para ficar 20 anos, 24 anos na vida pública, esse cara é ele é amigo dos amigos, dos amigos e dos amigos. Porque de FHC até quando ele foi preso, ele participou de todos os governos, seja como ministro de Estado, seja com cargos de confiança, seja com o que for, ele estava lá. Ou seja, é de uma competência, é de uma capacidade de articulação política ímpar. Detalhe, ele é de lá, ó. Mas ele é de muito de lá, Mas o entendeu? pior Ele é que ele, não é um. ele participava não só dos governos, mas de outras coisas envolvidas com o governo. Sim, não de tudo. Por bem e por mal, o Jucá tava lá. Aí dá até para fazer uma rima. Sabe qual é a parada melhor? O STF suspende a condenação de Romero Jucá e libera o ex-senador para concorrer às eleições. Cara, ele. É assim como todo mundo foi descondenado envolvido nesses esquemas de corrupção da Lava Jato, enfim, aquela situação toda, né? Foi mais um descondenado aí. Ou seja, parece que o STF falou: veja bem, vá, meu filho. Detalhe: no último dia, tá? No apagar das luzes, na hora que o último sopro de vela foi dado, só que parece que o Jucá ele desistiu, né? Ele viu a repercussão muito negativa do que aconteceu e ele decidiu não concorrer a deputado pelo estado de Roraima, né? Cara, eu Então tava ele, vendo que ele Roraima, a quantidade de votos em Roraima para poder eleger um senador é muito pouca. não, é pífia, porra. É ridículo. O peso de um voto de um senador em Roraima meu Deus do céu. Quem tiver dinheiro vai investir lá em Roraima. É só pegar a população e dividir por três, pô. Entendeu? Você vai entender. Porque são três vagas pro Senado, né? Então E o você lugar, sei vai. lá, Você tem consegue. 240 mil habitantes aquela porra. É isso que eu tô te falando. Aí você pega e divide por três. Né? Nesse pleito vão ser dois. Não dá nem pra dizer, pô, dividir por três é errado. Porque 8 anos, né, pra senador. Aí em um ano, um. No outro, na outra eleição, 4 anos depois, quatro. E por aí vai, né? Fica esse vai e vem sentimental aí. Né? Mas a gente. É estranho, né, cara? É estranho, Vitor, como as coisas acontecem, cara, no Brasil. Você teve um ano todo pra esse cara ser descondenado pra analisar. Aí, no apagar das luzes, os 45 segundos do tempo, o juiz com um apito na boca, não, ele pode. E aí, sim, você duvida que se não tivesse tido essa repercussão, ele seria candidato? E provavelmente seria eleito. E detalhe, Tá deixa eu ler entendendo? um pedaço da matéria aqui pra gente. O ministro Flávio Dino suspendeu a Coincidência. condenação do ex-senador Romero Jucá, do MDB, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão afasta, por hora, os efeitos da condenação e permite que o político dispute as eleições deste ano. Jucá anunciou em abril a sua pré-candidatura a deputado federal por Roraima. Ele foi senador pelo estado por 3 mandatos consecutivos e atualmente preside o MDB em Roraima. A decisão do Dino foi tomada nesta sexta-feira, dia 14, em uma reclamação apresentada pela defesa de Jucá. O ministro entendeu, de forma liminar, que o processo deveria ter sido julgado pelo próprio Supremo. Isso porque os fatos atribuídos ao ex-senador teriam ocorrido durante o exercício do mandato e em razões das funções desempenhadas por ele no Congresso. E assim, é estranho, não é? Bicho. É disso, é estranho. A palavra que, assim, você tem que utilizar é estranho. Coincidências, né? Não sei, mas o Hulk Wei no Kung Fu Panda falou que não existe acidentes, não existe coincidência. O cara ensinou essa porra aí, né? Aí, Entendeu? o mais legal é que, assim, em nota, a defesa afirmou ao TRF1 não tinha competência para julgá-lo e disse ter É. plena convicção da inocência do ex-senador. Com essas decisões, restabelecem a justiça e a verdade, estando o senador apto, caso queira, submeter seu nome ao próximo
processo Cara, você eleitoral. entende? Basta ele ter plena convicção de algo. Não é o que a lei diz, a materialidade, os outros julgados que tiveram. Não, só tem que estar convicto disso. É claro, né, que ele teve um embasamento legal para fazer isso, né? Queremos crer que sim. Mas basta o cara dizer isso. Cara, assim, que país que a gente vive, né, cara? Que loucura. Assim, que loucura. Eu tenho plena convicção que ele não é o criminoso, não. Mas aí, se você entende que o contrário também existe, eu tenho plena convicção que ele é um criminoso. Prenda-o. Sacou? Porque se dá em Chico, dá em Francisco. Tem de Ah, sal, tem de o, doce. pro, o problema, meu amigo, é que Francisco às vezes não é amigo dos caras, né? Só Chico. Pois é, só Chico. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai vendo, a gente vai lendo e as coisas vão se atropelando e, enfim, né? Vamos esperar o próximo absurdo. Enquanto isso, o carnaval tá chegando de novo, né? Mais uma vez o carnaval tá chegando, a gente vai esquecer de tudo que é que tá acontecendo, o dinheiro da rapaziada vai começar a aparecer e depois que acabar o carnaval, a crise mais uma vez vai vir. E agora vamos falar de IA. Por um lado, devem explicações. Do outro lado também, mas não tão severas. Perguntaram o Lula. E esse dedo a mais aí? E esse dedo aí. Por que ele não falou que era de um amigo dele, né? Não é Ia ser foda, muito velho? bom se ele falasse, velho. Justiça Eleitoral manda petistas explicarem vídeo de Lula com 10 dedos. Puta que pariu, o bicho é massa demais, porra. Ixi do céu, cara. Que porra é essa, velho? Que país é A esse que a Justiça gente vive? Eleitoral do Ceará determinou que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o senador Camilo Santana, ambos do PT, expliquem se foi utilizada inteligência artificial em um vídeo publicado pelos dois, em que o presidente Não Luiz foi. Inácio Lula da Silva aparece com 10 dedos. A ordem também inclui o ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, do PDT. Amigo, Oi. não foi não. Não foi A, não. Ele apareceu. É, ele apareceu porque ele colou. Caralho, o cara tem 10 dedos, porra, vai se fuder. A ordem também inclui o ex-secretário da Casa Civil, o Chagas Vieira, que é o primeiro suplente da chapa de Luziane Lins, da Rede, e ao Senado e também realizou a postagem. Os três publicaram em julho um vídeo em apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas, lá do PT, no qual ele surge ao lado do presidente, com 10 dedos. Diga aí. Não dá pra levar isso aí a sério. Cara, é complicado, velho. Assim, logicamente que a gente sabe que sempre vai ter edição nessas paradas Ah, sim, de claro. eleição, porque não tem como o candidato à presidência estar em todos os estados para poder, porra, tirar foto. Tanto é que você vê lá, sei lá, na época tanto Lula quanto na época do Bolsonaro, tem uma sample dele, uma foto padrão dele, e os caras ficam do lado, pô. Mas imagina só, se todo mundo for querer exigir resposta. Esse Bolsonaro que tava do teu lado é original? É, ele tava mesmo. Cara, e aí você tocou num ponto muito interessante, porque no passado não era deepfake e hoje é. Como assim? Né? Porque é exatamente o que você falou. O cara pegava uma foto do presidente, do governador, da coligação partidária, tirava uma foto junto e falava: João e José juntos pela Bahia. Entendeu? E tava ali tudo certo, ninguém questionava. E aí a gente tem que traçar um paralelo. Eu entendo, o Bolsonaro é um cara condenado, tá preso, mas começa um vídeo de campanha do Flávio Bolsonaro com o pai dele falando: eu sou deepfake, eu não sou eu. Entendeu? É uma imagem minha gerada. E dando uma notícia. Aí o ministro fala assim: ó, ou dá o cu ou cai na pica. Como assim? Bolsonaro, você autorizou? Se autorizou, vou lhe mandar pra papuda. Flavinho Rachadinha, você usou a deepfake? Usou ou não usou? Porque se usou, eu vou ter que, né, quem sabe impugnar sua candidatura e a porra aí, porque não pode usar o deepfake. Mas como é que é deepfake se eu tô falando que eu sou? Porque pra mim o fake é o seguinte: Vitor, lê essa notícia aqui, ela é verdade. Porra. Agora, Vitor, olha essa notícia mentirosa. Onde é que tá o fake? Eu já tô lhe dizendo, porra.
Entendeu? Aí beleza, segue a vida, aparece o ex-nove dedos, né? Ex-condenado, ex-nove dedos, aparece, entendeu? Uma porra de uma filmagem, de uma foto, do não sei o quê. E aí, não, ó, só explica aí essa porra. Pô, que discrepância é essa de tratamento, cara? Aí, sei lá, velho. Eu acho que, Porque na não era verdade, pra ter nada com os empombaram dois, porque entendeu? alguém mais reclamou. Porque eu acho que começou a tirar onda e o Superior Tribunal Eleitoral falou, rapaz, tem que ver. A gente não pode virar Pois motivo é. de chacota. É Mas, você é, pedir mas pra virou, né? explicar uma parada dessa, velho. Porque, bicho, beleza. O uso da IA ele tem que ser comedido. Mas a gente tá falando de um momento eleitoral que independente ou não, se o cara ele é apoiado pelo presidente, deve ter algum um sample, uma parada que o cara fale bem desse Divulga a cara. imagem, né? Que cruze a parada. Porque como isso vai ser mostrado em rede nacional, se o cara estiver cometendo algum crime, o próprio partido ele pode entrar em contato para poder fazer as denúncias cabíveis. Mas eu acho que num vídeo desse, por exemplo, o cara com 10, com nove dedos, porra, isso aí é erro do cara, pô. Com 10 dedos, quer dizer, o cara é erro do Porra. cara, pô. É o erro de amador. O cara não checou direito e tudo mais. Porque, mais uma vez, não tem como o candidato estar em todos os lugares ao mesmo tempo para poder gravar. Aí ele não vai conseguir fazer nada. Primeiro que ele é o presidente do Brasil. Assim, é um absurdo. Tanto o que foi feito com o Bolsolixo, tanto agora com o Lula. Era uma coisa que simplesmente era pra virar um motivo de piada. Ah, olha lá, botaram um dedo no Lula, e a vida ia seguir, pô. A vida é seguir, porque é um santinho, é uma coisa. Não é o cara falando alguma coisa de fato, dizendo, como, né, escondendo que ele é o Ayá. Não tem nada disso, porra. É um nada, Vitor. É um nada. Sabe? É o token do cara ali, de impresso de papelão, com você tirando foto, é a porra do. Acabou. Então, assim, aí o engraçado é o cara falar assim: ó, eu quero, me diga se essa porra aí é deepfake, foi IA ou não foi. Não, pô, ele botou um dedo de silicone mesmo, ele fez o com efeito especial, ele colou de papelão. Porra, você não quer virar motivo de chacota? Não faça esse tipo de coisa, Faça então, faça entendeu? certo, porra. Porra, isso é ridículo. Que bicho, não tem jeito, não tem como levar o Brasil a sério, porra. Não, tem não. E as pessoas têm que entender, a IA é uma ferramenta, ela vai ser utilizada. Cara, de maneira comedida, como você bem disse, que se façam vídeos de campanha, porra, com essa porra, qual o problema? Qual o problema, por exemplo, do Lula fazer um vídeo falando assim, pessoal, vamos apoiar os candidatos do PT de... Aí a inteligência artificial vem e fala, Bahia, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. Porque já pensou o Lula parar com 80 anos de idade, tá velho, cansado, porra, vai gravar o vídeo. O pessoal apoia os candidatos do PT da Bahia. Da Bahia. Aí corta Maranhão, corta Roraima. Porra, me ajuda, velho. Bota o cara, porra, da IA falando o nome aí, ninguém liga pra essa merda não, cara. Porque no Vamos final das facilitar a contas a vida do galera já cara. sabe que ele é candidato do cara, porra. Porra, isso! Não é um Entendeu? cara novo que Mas tá não, chegando agora. pois é, não, bicho, me ajude, entendeu? Esse país é Eu a acho que é porra aquela, mesmo. eu acho aquela coisa, né, velho? Existem muitos assuntos que a galera deixa de lado, assuntos relevantes, e no final das contas a galera quer pegar esses assuntos mais idiotas pra poder resolver. Tipo o banimento do Isso que eu Discord. tô falando. É, Que no final das contas, o que aconteceu? Sempre fazem um cambalacho. é, já fizeram, né? Já fizeram um cambalacho. Então, assim, você vai tentar fazer mil coisas, mas no final das contas todo mundo vai ter uma solução pra todos os problemas que você criar, velho. E é isso, porra. Basta querer. Basta querer. Não, Cara, é complicado. Essa eleição ela vai ser interessante. Eu tô quase. Eu vou botar pra assistir o horário político obrigatório, bicho. Pelo menos uma semaninha ali, um dia na semana, eu vou pegar pra assistir, porque é ceboso, né, cara? Vamos rir. Vai ser maravilhoso. E aproveitando que temos os 10 dedos do nosso amigo, temos também a fuga de Lulinha, né? A fuga das galinhas. 10 tons de dedo, né, velho? A fruta nunca cai muito longe da árvore, né, meu caro? Nunca cai, meu Cadê Lulinha? patrão, nunca cai. A Polícia Federal descobre plano de lobista para financiar a fuga de Lulinha para a Espanha. Mas, ué, ele já não morava lá? Ele veio aqui dar um abraço no pai. Dia dos Pais é foda, né, velho? Dia dos pais é foda, né? Agora Isso é um diga bom aí, filho, diga parabéns. aí, velho. Relatórios sigilosos, notícia do El Mundo, né?
Relatórios sigilosos da Polícia Federal revelaram mensagens em que Roberta Luchinger afirma que precisava tirar o Fábio e a família do país até junho. E segundos depois, ela fala em custo altíssimo. Mas espera aí, ela não tinha 300 mil para emprestar para um cara? Como é que vai falar que o custo é alto? Mas vamos lá, né, velho? Meses mais tarde, Lulinha deixou o Brasil e passou a viver em Madrid, na Espanha. Revelação chega em meio a um cerco que cada vez maior sobre o filho de Lula. Lulinha já é alvo de 3 inquéritos da Polícia Federal que apuram suspeita de tráfico de influência e corrupção em negócios envolvendo o governo federal. Uma das frentes surgiu a partir de elementos ligados ao escândalo do INSS e outra investiga a possível atuação para beneficiar a empresa junto ao Dataprev. Com novas mensagens vindo à tona, aumenta a pressão sobre Lulinha e o desgaste em torno do Palácio do Planalto. Mas também, Jimmy, não é só essa loucura. Poucas horas depois de Lula receber advogado de Lulinha, PGR pede retirada do caso das mãos de André Mendonça. André Mendonça é o novo Sérgio Moro, né? É. Só que dessa vez ele tá no STF, né? Não tá na República de Curitiba. E agora complica. Mas assim, motivado por quê? Tem a motivação da PGR pedir para tirar na mão do Mendonça? Alguém comentou? Né? Tem que se saber por quê. Vamos ver. Mesma notícia do El Mundo, poucas horas depois de Lula se reunir com o advogado do seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu para que os inquéritos envolvendo empresários saiam das mãos do ministro André Mendonça do STF e sejam enviados para a primeira instância da Justiça. O encontro ocorreu na noite desta quarta-feira, no dia 19, no Palácio da Alvorada. Lula recebeu Marco Aurélio de Carvalho, que integra a defesa de Lulinha, em uma reunião fora da agenda oficial. Já nesta quarta-feira, dia 20, veio a público a manifestação da PGR defendendo a retirada dos casos do Supremo. A PGR sustenta que não há investigados com foro privilegiado que justifiquem a permanência dos inquéritos no STF. Mendonça, porém, tende a rejeitar esse entendimento e manter as investigações sob sua relatoria. O ministro considera que as apurações atingem ou citam autoridades com foro e entende que ainda é cedo para poder retirar os casos do Supremo. Um dos inquéritos apura a suspeita de tráfico de influência, como já tinha comentado, e também a tentativa de negociação de medicamentos à base de canabidiol com o ministro da Saúde. A defesa de Lulinha nega irregularidades. A sequência dos acontecimentos chama a atenção. Lula recebe o advogado do próprio filho, enquanto as investigações avançam. Poucas horas depois, torna-se público o pedido da PGR para retirar caso de Amor do Mendonça e, apesar da manifestação da Procuradoria, o ministro sinaliza que pretende manter as investigações no STF e foda-se. O Lulinha tá respondendo aí. Tem 3 inquéritos, né? No lombo dele, por assim dizer. Essa questão do canabidiol aí, da empresa Que também tá ligado com o do careca do careca do INSS. INSS, do careca do INSS. Aí você tem o segundo inquérito que fala de troca de influência em relação à Dataprev, tentando beneficiar a empresa de tecnologia e tal. E o terceiro, que inclusive foi autorizado pelo Flávio Dino no 4 de agosto, está sobre sigilo, mas parece que é uma suposta atuação de um grupo de pessoas em prol do favorecimento de empresas junto ao governo federal. Assim, esse aqui bem genérico, né? Bem genérico, mas são 3 inquéritos que citam o nome do cara. Assim, se o Lula não fosse presidente da República, recebeu o advogado que defende o filho dele numa situação dessa, nada demais. Mas beleza, mesmo ele sendo presidente da República, nada demais. Mas a coincidência de novo, né, uma coincidência no outro dia a PGR fazer um pedido desse para o ministro, aí deixa de ser coincidência ou, né, começa a complicar. O fato é que o Lula já disse que se o filho dele tiver feito coisa errada, tem que ser processado e condenado. Mas fica difícil a gente acreditar nisso que ele está falando, sendo que a máquina estatal defende o cara, pô. E sigilos que foram quebrados foram consertados, né? E autorizações foram retiradas e a coisa fica meio nebulosa ali, qualquer coisa que diga respeito ao filho do presidente, né? Eu acho que se ele tivesse ficado no zoológico limpando bosta de elefante, eu creio que a vida dele estaria sendo mais fácil. O Mas foda é ele quis que entrar no mundo dos negócios, né? o cara, em poucos meses, porra, saiu de lá do de ser o zelador do zoológico pra virar um empresário milionário, porra, de sucesso. Não, ele aprendeu aquela coisa, né? Ele começou de baixo, né? Ele é bom porque ele começou de baixo.
Sim, é. Cara, eu acho que dificilmente esse cara vai ser preso, vai dar pizza mesmo, entendeu? Vai ser utilizado ali como cortina de fumaça, alguma coisa e acabou, Mas Jimmy já tá sabe? dando pizza, viado. Já tá, você não tá vendo É isso que eu tô o te nível de falando, proteção? porra. Você lembra da época da CPM do INSS que os caras pararam tudo Sim, pra poder proteger o cara, velho? pois é, porra. Não tem jeito, não tem nessa. A galera protege mais ele do que o próprio presidente, né? Tá É maluco, um velho. Então assim, absurdo. tem alguma coisa muito errada aí, velho. Esse cara tem uma influência muito grande pra poder ter essa essa proteção toda, porra. O que eu me questiono agora é se não existem fortes indícios de troca de influência, de negociação de influência, para que justifique ações contra o filho do presidente. Já que com fortes indícios de crime você consegue, né, ir ali escrutinar a vida do jornalista. Não tem, então, 3 inquéritos, o nome do cara sempre envolvido, fotos de conversa do WhatsApp e afins. Não há forte indícios de tráfico de influência, então. Não, Não, parece que não. Não só é, parece não é que, indício né? de nada, né? Não é indício de nada. Não, não fez nada. O nome dele tá pipocando aqui porque o cara tava ali, pô, tomando um cafezinho na antessala, enquanto o pai dele recebia a galera, aí do nada deu bom dia, foi pra uma festa na casa de fulano. Parece que é isso, né? Parece que é isso. Porque, porra, Porque é imagina só, interessante, né? se o teu nome tá na boca do sapo o tempo inteiro, velho. Tem alguma coisa errada, porra. Tem, porra. Se tem Tá uma doido, galera né? fazendo de tudo pra que você seja protegido, pra que ninguém pegue no seu nome. Quem anda com porcos, farelo come. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não tem um monte de ditado que fala isso? Então, assim, o cara era cercado de um monte de gente que tava metido em um monte de merda, fazendo um monte de coisa errada. Mas não, ele não. Ele era o bastidão, afinal, ele é filho do homem mais honesto do país, né? E mais poderoso, Então, pelo jeito, né? Um dos mais poderosos, né? não, é realmente uma família. Porque, assim, a Janja manda bloquear meio de comunicação, bloqueia. Ele, a PGR fala para tirar inquérito. O presidente é o presidente. Assim, realmente é Inclusive, assustador, ele né? O já nível até de. se referiu a Janja como puta, né? Você lembra disso aí? Eu lembro. Mas aí pode ser uma forma carinhosa dele tratar a madrasta dele, né? A gente não tá no núcleo familiar para saber, né? A É. gente sabe que existem muitas particularidades em relação a isso. Pode ser uma forma afetuosa dele tratar a moça, né? A primeira dama. Eu prefiro tratar de primeira dama. Mas se ele, que é o enteado, quer chamar de puta, quem sou eu para recriminá-lo? É a Já, família deles, é problema dele. você não é ninguém, meu amigo. E não tem É, nem pois por que é. falar e por que se meter. Pois é. Tá certo, tá errado, meu amigo, quem sou eu? Quem sou eu? Entendeu? Tá tudo certo. O que a gente vê, pô, o cenário que a gente vê, não tem como, e eu não estou dizendo aqui que é, mas o que parece é que, de novo, entendeu? O sistema, ele tá ali encaixando peças, se movimentando, organizando a coisa de forma que a candidatura do Luiz Inácio não tenha risco, que ele simplesmente seja eleito e ponto. Por quê, bicho? Por causa de uma rachadinha. O país foi rifado, né? O Bolsonaro rifou o país por causa de uma rachadinha na porra da Alerj, sei lá onde é que é. Logo no Rio de Janeiro, nada no Rio de Janeiro é certo, porra. Nada Isso lá aí, pô, devia funciona, ser né, velho? excludente de licitude. É assim, Vitor, onde é que aconteceu esse caso de corrupção no Rio de Janeiro? Excludente de licitude. Segue, segue, segue. Meu irmão, onde não tem? Onde não tem no Rio de Janeiro? O que é que no Rio de Janeiro não tem corrupção? Putaria e sacanagem, porra. O que é sério no Rio de Janeiro? Alguém me diga. Se o Brasil é uma bagunça, o Rio de Janeiro, então, meu Deus do céu, cara. Então, se for lá no Rio de Janeiro, não é excludente de licitude, tá tudo certo. Mas por muito menos do que esse Lulinha tá fazendo, ou supostamente fez. Supostamente o Flávio Rachadinha, porque também é suposto, né? Não foi condenado. Então, supostamente, pela rachadinha no Rio de Janeiro, o então presidente Bozolixo rifou o país. Supostamente, por 3 inquéritos da Polícia Federal envolvendo lobistas e bilhões, o Lulinha está, né, prejudicando a candidatura do pai. Ou não, né? Porque o povo que vota no Lula vota. Mas o Lula gravou um vídeo ontem dando risada, dizendo que o povo vai comer picanha, porra. Eu Eu vi. gosto do. Não tem como não gostar do Lula, Vitor. Tem Não não, velho. adianta. Eu tenho raiva. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho raiva de todo mundo que cerca o Lula. Do Lula eu não consigo ter raiva. Porque, meu irmão, ele é massa. Ele fala e foda-se. Você entende que o cara tem que ter a cara lavada do jeito que tá o país, depois de tudo que aconteceu, o cara fala, calma. Vocês Ele vão poder tem comer a uma picanha de cara de vocês. madeira do caralho, viado. Caralho. O cara é bom, Vitor. O cara Tá é bom, maluco, porra. velho. Não existe não, porra. Ele mente que não sente. E o pior de tudo, existem alguns influenciadores que eles ficam
perguntando pessoas mais do interior, mais carentes e tal, se votarem no Lula, e os caras, todo mundo aceita, velho. Não sabe nem o que é que tá acontecendo, velho. Não, porra. E aí é muito doido, porque assim, eu tenho meus problemas com a democracia. Eu acho um sistema problemático, entendeu? Ele tem muitas qualidades, mais qualidades do que defeitos, mas ele tem defeitos que fazem que a má-fé corrompa todo o sistema democrático. E, por exemplo, citar exemplos aqui. É muito complicado você ter uma pessoa analfabeta do interior que vota, ou analfabeto de maneira geral, votar. Eu acho complicado. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, é complicado. Porque essa pessoa tem menos capacidade de analisar o candidato, de ler, de entender da lei, entender das coisas. Porque o veículo, a ferramenta que ele utiliza, que é a palavra, para poder ter acesso a isso, ele não consegue. Tem pessoas que são analfabetas, que são gênios, que são pessoas sábias, que são pessoas que têm entendimento. Mas não é o caso da maioria. Né? Outra coisa, pessoas que recebem qualquer tipo de auxílio do governo poderem votar. Países na Europa dão auxílio e quem recebe o auxílio não vota, por motivos óbvios. Se assim fosse, jamais o benefício seria utilizado como moeda de campanha. Ameaçar dizer que fulano vai cortar isso, Beltrano vai tirar aquilo e por aí vai. Então a democracia ela tem esses problemas, nada é perfeito. Né? Então, esse é o ponto. Como você bem falou, pô, tá a senhorinha lá no sertão de Capibaribe, ninguém nunca foi lá. O presidente foi, botou luz na casa dela, botou uma cisterna, deu um dinheirinho, entendeu? Botou um posto de saúde perto. Como é que essa mulher não vai votar no cara, pô? A Não tem como. realidade que ela atinge, não tem, e ela tá certa de votar. Porque a realidade que ela atinge, a capacidade de abstrair, de pensar na realidade ali, pra ela tá satisfeito, pô. Eu tenho água, tenho uma casa, tenho luz pra ver minha novela, entendeu? E tenho um dinheirinho pra comprar uma mistura, pô. O anseio dela está coberto, Vitor, e é ele que deu. Como é que essa pessoa não vai votar? Por isso que eu acho de uma ignorância enorme. Qualquer pessoa que fala, porque o nordestino vota. Cara, você nunca nem, pra você falar isso, você nunca nem foi no Nordeste. No máximo você foi em alguma capital, cheia de vagabundo e safado. Você nunca entrou mesmo no interior do Nordeste. Você nunca viu o povo do sertão, lá de nós. Como é que essas pessoas vivem? Porque se você tivesse visto, você iria entender. Quando a gente fala aqui que justifica sim grande parte dos nordestinos votarem no PT, pô. E enquanto a direita não entender isso, vai continuar tomando porrada nesses estados, pô. Ponto. O grande ponto é que, como ele veio da pobreza, ele sabe como é que é a pobreza, né, velho? Lembra do Enéas Carneiro? Sabe, porra? Que ele veio da pobreza, então toda vez Ah, que ele sabe, ele sabia o que era pobreza, porque ele nasceu na pobreza. E eu lembro de uma matéria que ele voltou para a cidade onde ele era, acho que era ele, do Acre, né? Não lembro, não vou não lembrar, da sabia. região norte. Ele é da região norte. Ele falou mesmo, ele chegou lá emocionado, porque não viu melhoria nenhuma, velho, no lugar onde morava, pô. Onde cresceu, onde nasceu. O tempo passa devagar e às vezes não passa. É bem o que o condado, né? Que é bem o que os hobbits falam lá, né? O Tolkien fala no condado. Em alguns lugares o tempo parece não passar, pô. As mudanças demoram a chegar quando chegam. Não acho que no Brasil não é assim, porra. É assim, cara. Então, assim, eu tô na cidade, você tá na cidade, a galera, a maioria que assiste tá na cidade, você tem uma perspectiva de vida, você tem anseios que essas pessoas não alcançam, porra. Você quer um carro, essa pessoa não quer saber de porra de carro, não. Se passar na porta e pegar uma carona pra ela, tá bom. O político dá uma carona, tá bom. Essa pessoa quer o remédio de pressão dela, entendeu? Ela quer uma cisterna em casa pra tomar água. A vida é muito simples lá. E quanto mais simples a vida, menos você precisa pra viver, pô. Você começa a querer as coisas quando você começa a ver e ter acesso a elas. Antes disso, você não tem. Ninguém que sabe que. Eu não sei que existe uma Ferrari, eu não quero uma Ferrari. Você passa a querer uma Ferrari a partir do momento que você tem ciência que ela existe. Se você só comer chambaril, você nunca vai querer comer filé mignon, porque você nem sabe que ele existe. E é assim que são as coisas. Então, principalmente a galera Cara, mais nova que fica comi um bostejando pra pirãozinho caralho na hoje, velho. Chega, internet tô aí. aqui macio. Pois é, não fale não. Eu fiquei, pô, comi almôndega com feijão, tava bom, tava. Entendeu? Mas, porra, aquele pirãozinho tava sucesso. Então comecem, pô. Isso eu não tô defendendo, não. Tem um monte de merda acontecendo no Nordeste. Sabe? A Bahia é um exemplo maldito de lugar desgraçado que acontece na porra daquele estado. Mas vocês têm que entender que grande parte da população não tem a capacidade de pensar a realidade que você tem. Não, tem não. Sabe? E olha que eu duvido que você tenha, porque se duvidar, grande parte de quem critica, se eu entregar um texto para interpretar, não vai dar conta. Um monte de gente que bosteja na internet aqui, você manda escrever um texto, manda escrever um parágrafo de uma redação, tanto de erro de português que vai ter ali, assusta. Teve um cara Então, que, assim, que eu respondi, ele falou coisa pra caralho, ele só pediu usar vírgula. pois é, entendeu? Você vai ler os comentários do vídeo, e olha que o nosso público, ainda bem, é um público diferenciado, positivamente.
Dificilmente você vê um cara falando merda extremista nos nossos comentários, a galera vem pra debater, dá uma ideia legal, discorda pra caralho, mas discorda de maneira adulta. Mas tem uma galera que escreve que você fala assim: "Meu irmão, você lê 2, 3 vezes, eu já passo o comentário", falo: "Meu amigo, não entendi, tchau". Entendeu? Mas é fato, então, porra, menos, sabe. Critico o Lula, não critico o nordestino que vota nele não. Pois é, bicho. A realidade é diferente pra cada um, mas no final das contas, você protege o seu patrão, que lhe rouba, mas ele lhe sustenta. É basicamente a É mesma tipo coisa, isso pô. mesmo. Eita, pô, eu tô com o INSS atrasado, que é a obrigação do patrão pagar, porque ele é descontado do seu salário. Ele não paga seu FGTS, porque aí já é a obrigação dele, e você tá achando tudo bem. É. E mata o cara, mata pelo cara, né? Defende com É. unhas e dentes. E no final das contas é isso, pô. É basicamente a mesma coisa. Infelizmente a gente tem esse cenário? Tem. Acontece, a gente tá em 2026, o ano da tecnologia, aquela porra toda. Mas nem todo mundo tem acesso à tecnologia. A ver o que acontece com a vida. Às vezes o cara vive num mundo ilhado, porra. Num mundo isolado. Só tem ele ali. Tipo assim, quem foi que enxergou o cara? A única propaganda que chega lá é a do sol vermelho. E chegou bem, né. E a gente, infelizmente, a gente tá à mercê dessa rapaziada. Não tem o que fazer. Que é uma grande maioria, e uma maioria esmagadora que tem assim. Então não tem o que fazer. Ou os caras de fato da direita começam a entender que o povo mais carente, que o povo pobre de fato precisa ser visto, ou então, meu velho, vai ser sempre uma briga, pô. Vai ter sempre o PT no poder. Que é o que tá acontecendo, a gente vai virar uma nova Cuba em algum momento, porque já estão conversando aí o burburinho de querer banir algumas outras plataformas de live stream. Tá começando. E eu não duvido. Não, foi só a cabecinha. É só a cabecinha. E pica não tem ombro, meu patrão. Quando entra, velho, é pra se arrombar. E a gente vai vendo por aí, né? Vamos esperar essa próxima novela desses próximos capítulos. Coisa boa não vem, né. E o vídeo ele vai ficando por aqui. Que velho beijo, aquele velho abraço. Fui.